hoje para tratar a respeito do tema de autorreforma, conforme eu tinha avisado para vocês, né? Antes de começar, eu quero agradecer a galera que tem acompanhado o nosso trabalho, né? Eu recebi na última live muitas visitas, muitas pessoas participaram aí da nossa live, recebi um feedback muito legal das pessoas também que participaram aqui com a gente, né? Conseguiram absorver e aproveitar o conteúdo de uma forma objetiva para a vida delas, e isso foi sensacional. E, enfim, eu espero que isso cresça cada vez mais. Quero aproveitar aí para agradecer e convidar vocês também para visitar o nosso canal do YouTube, porque lá a gente tem a série de inscritos e ensinamentos, onde eu posto algumas canalizações aí para vocês conferirem, algumas mensagens. E eu acho que todo o processo de reflexão aí vale a pena quando a gente está nessa jornada de autoconhecimento. Bom, hoje eu separei um tema que eu acho muito importante, na verdade, mais do que um debate, eu quero dividir com vocês uma questão muito pessoal minha. Foi uma questão que eu passei nesse final de semana e isso me tocou de uma forma, cara, muito real, e eu pensei muito a respeito disso. Eu falei, eu acho que muitas pessoas também estão passando por isso e eu acho que vale a pena a gente debater a respeito disso. Quando a gente entra efetivamente num processo de autoconhecimento, a gente entra por um motivo específico, né? Ou a gente não tá feliz com a nossa vida, ou a gente tá enfrentando problemáticas ou questões que são sérias pra gente, a gente tá infeliz em alguma área da nossa vida, a gente tá triste, a gente tá insatisfeito com alguma coisa, e aí você olha pra dentro e começa a perceber que tem coisas que você precisa mudar, né? Porque aqueles resultados que você está obtendo, eles não são efetivamente aquilo que você deseja ou aquilo que você projetou, né, para você. E isso tudo acontece porque desde pequeno a gente tem uma programação engessada, né? Nossos pais foram criados com uma educação engessada, com pensamentos, como é que eu posso falar? Pré-prontos, né, pré-formatados, e você tem que se encaixar dentro daquele padrão, você tem que se encaixar dentro de um padrão social, dentro de um pensamento específico, e às vezes você não se encontra naquilo. E aí, com o tempo, isso te gera conflitos, isso te gera problemáticas sérias com relação à sua vida, à sua satisfação interior, aos seus relacionamentos, né, aos seus objetivos, às coisas que você passa a construir ou a vivenciar no seu dia a dia. Enfim, e aí os resultados vão vindo, né? O tempo vai passando, a gente sai da adolescência, a gente entra na juventude, depois entra na madureza, né? Como o pessoal diz. E até que chega na velhice, a gente fala, caraca, o que eu fiz com a minha vida, né? Então, quando você desperta para esse processo de autoconhecimento e você quer, existe um motivo específico, ou você está insatisfeito, ou você alcança um grau de consciência que você quer mudar efetivamente, seja por uma vertente religiosa, espiritual, enfim, isso não vem ao caso. Mas durante esse processo você se coloca, né? Você coloca objetivos e metas para cumprir aí, né? Então você entra na jornada de autoconhecimento, você fala, bom, eu quero ser uma pessoa mais centrada, eu vou trabalhar para resolver os meus problemas de relacionamento, eu vou trabalhar para conseguir um relacionamento legal com uma pessoa, ou eu vou trabalhar para ser feliz no meu trabalho, ou ter sucesso profissional, enfim. Ou até mesmo a questão espiritual. Eu vou trabalhar para alcançar um nível de espiritualidade, trabalhar meditação, trabalhar... você tem um objetivo específico, né? Hoje, as pessoas buscam muito o processo de autoconhecimento e autorreforma, principalmente por questões práticas,
Porque todas aquelas sinalizações que eu fiz no começo do vídeo, como a respeito de padronização, de você se encaixar em modelos que não são os seus, etc., isso te gera, além de um conflito, muitas pessoas acabam entrando num processo de depressão sério, porque você não se encontra nesse caminho, né? E aí, quando você engata no processo de autorreforma, você tem claro aquilo que você vai fazer, e aí que eu quero conectar e trazer a minha experiência para vocês. Você sabe exatamente aquilo que você quer fazer. Você fala, bom, então a partir de hoje eu vou me policiar, né, para organizar os meus gastos, para organizar a minha vida pessoal, para organizar a forma com que eu me relaciono com as pessoas. E com as situações, e eu vou fazer isso, isso e isso, né? E aí você estabelece as metas e objetivos. Só como tudo na vida, o processo de autorreforma ele também é dinâmico, né? Tem horas que você acerta e tem horas que você erra. E é aí que tá o problema, é quando a gente erra, né? Quando a gente erra, surge uma frustração muito grande. Porque para você chegar no patamar de identificar uma falha sua, de identificar um problema seu e falar, não, essa área da minha vida tá errada, eu preciso acertar ela. Seja área financeira, área de relacionamento, trabalho, família. E aí você detectou aquilo. E aí você percebeu o seu erro. E aí você se empenhou em realizar aquela mudança. Você falou, não, eu vou fazer isso, eu vou mudar a minha relação com os meus pais, eu vou mudar a minha relação com o meu marido, eu vou agir com as pessoas de uma forma diferente. E aí você vai, e tenta, e faz, e a coisa vai indo, e você obtém uns resultados positivos, só que de repente, cara, você dá aquela falhada brutal, né? Você faz alguma coisa que você fala, putz, errei. Por exemplo, quero mudar a minha situação financeira, quero mudar o meu patamar, a minha relação próspera com o dinheiro, com a vida, que a gente sabe que prosperidade não é só o fator financeiro. E aí você se coordena, eu tô dando esse exemplo porque ele é um exemplo mais palpável, ele é um exemplo que dá pra gente visualizar. E aí, você economiza o mês inteiro, você deixa de sair, você deixa de fazer uma série de coisas, de comprar uma série de coisas, mas aí, cara, chega no final do mês, você tá sem um puto na carteira. E aí vem o processo de frustração. Você fala, putz, eu me esforcei, eu me dediquei, eu fiz, eu aconteci, e aí chegou no final, eu não consegui. E quando você entra nesse processo, né, de decepção durante a autorreforma, isso é uma coisa muito séria, porque gera um sentimento de incapacidade muito grande. É a mesma coisa, por exemplo, quando você se prepara para uma reunião muito importante, ou para uma prova, para um concurso, e você não consegue, né? Você empenhou seus esforços, você se dedicou a um objetivo, a um projeto específico, só que chegou no final, você não conseguiu, né? E óbvio, aquilo te gera um sentimento muito forte, né? Seja de frustração, de tristeza, a ponto às vezes até de você querer chorar, de você não se sentir bem. E como lidar com isso, né? Primeiro, gente, que isso é uma coisa extremamente normal, tá? Quando a gente está num processo de tomada de consciência da vida e das coisas como um todo, a gente tem que entender que tudo nesse processo é mutável. Não existe formas fixas. Eu nunca vou conseguir começar um processo e terminar ele até o final da mesma forma que eu comecei. Ou, por mais que eu me empenhe, eu não vou ter certeza que eu realmente vou conseguir alcançar aquele objetivo, tá? Tudo na nossa vida é muito dinâmico, tudo é muito mutável, tudo se transforma e a gente se transforma durante esse processo. Então, uma das premissas para um processo de autorreforma e de autoconhecimento é paciência e principalmente autocuidado, né? Porque quando vem esse momento de frustração, acho que a pior decepção que a gente pode ter não é a decepção que a gente tem com o outro, é a decepção que a gente tem consigo mesmo, né? Quando você tenta
empreender uma jornada, quando você tenta realizar aí um objetivo e por algum motivo você não consegue. Essa dor, ela é muito ferrada, né? Porque, cara, é você contra você mesmo, sabe? Isso dói de verdade, porque só você sabe o quanto você se esforçou e você trabalhou para chegar até lá, né? Para estar lá naquela prova, ou para conseguir engatar aquele relacionamento, ou para fazer aquilo dar certo. E por mais que outras pessoas venham até você e falam, mas você não fez do jeito certo, cara, você fez o que você podia fazer, você fez o que estava ao seu alcance, você fez o que você conseguia, né? E só você sabe o movimento que você teve que fazer para chegar até aquele patamar. Então, você ter um cuidado consigo nesse momento, um carinho especial nesse momento é muito importante. Porque, assim, gente, a gente tem que, óbvio, se cobrar e buscar sempre praticar o melhor, né, de nós, oferecer o melhor para os nossos objetivos. Só que a gente tem que entender que os dias ruins, eles também existem. E que o fracasso, ele é uma das etapas do sucesso. E enquanto eu não entender isso, enquanto eu não praticar isso de uma forma mais leve, e inserir isso na minha jornada pessoal, espiritual, emocional, eu vou continuar gerando sofrimento para mim. Uma das coisas que a gente fala desse processo de tomada de consciência, né, de espiritualização, de autoconhecimento, é justamente a gente dar a proporção devida para as coisas, tá? A gente tem uma natureza muito tendenciosa aos dramas. Eu tratei isso até na live anterior que a gente fez na segunda-feira passada. A gente aumenta muitas coisas, a gente intensifica muitos processos, a gente age sempre de maneira a potencializar aquele sentimento. Seja potencializar a tristeza, seja potencializar a alegria num estado de euforia, seja potencializar a raiva, a frustração. E o processo de você se equilibrar efetivamente, emocionalmente, espiritualmente, ele está justamente na sacada de você saber aplicar uma linearidade nas coisas. Quando uma coisa muito boa acontecer com você, você não ficar tão eufórico, né? E assim como quando uma coisa muito ruim acontecer, você saber dosar a sua raiva ou saber dosar a sua tristeza. O porquê que eu tô falando isso, gente? Porque nós somos um corpo energético, tá? Nós emitimos e absorvemos energia a cada momento. Agora, nesse momento, eu tô emanando energia, tô absorvendo energia, vocês também. E a cada reação emocional que eu tenho, eu desprendo ou absorvo essa energia, tá? E quando eu tenho picos emocionais muito altos, né? Quando eu tenho acessos rompantes de raiva, rompantes de tristeza, rompantes de euforia, eu perco muita energia, tá? E eu também acabo absorvendo talvez energias que não sejam tão boas. Então, continuando, eu tenho um processo muito grande de desprendimento energético, tá? E de absorção de energia. A energia que eu absorvo, ela depende do meu estado emocional, né? Então, eu posso estar numa troca muito legal, energética, com uma pessoa que está muito bem, e eu também estou muito bem, e a gente está se retroalimentando, né? Porque nós dois estamos num estado de positividade, de energia muito bom. Então, a gente está trocando, a gente está dividindo essas energias de uma forma legal, de uma forma positiva. Assim como se eu tô num estado de euforia muito grande, eu tenho uma pessoa que tá muito triste e eu não tô muito equilibrado, eu acabo perdendo energia para essa pessoa, né? Porque ela tá negativa e eu tô excessivamente também positiva e desequilibrada aí no meu medidor, então eu acabo perdendo essa energia. E assim como se nós dois estamos ruins, a gente acaba perdendo
energia, e a gente perde energia toda hora para o ambiente, para as coisas, para as situações, e isso é um processo constante, né? Então, quando a gente está falando de espiritualidade, quando a gente está falando de autorreforma, quando a gente está falando de um equilíbrio maior com relação a nós, ao nosso sentimento, à nossa vida, as coisas que a gente constrói, a gente tem que entender que esses picos, eles precisam, a gente tem que cada vez mais trabalhar para manter esses picos estabilizados, tá? Eu tenho que trabalhar para manter essas manifestações emocionais minhas de uma forma equalizada, tá? E a frustração, gente, ela é muito comum, ela é uma coisa normal dentro de um processo. O mais importante, eu acho que de tudo, quando a gente está falando num processo de evolução e de entendimento espiritual, é a gente perceber que vão ter horas que eu vou falhar, assim como vão ter horas que eu vou acertar. E isso é muito legal, porque é que a gente vive, né, numa sociedade que constantemente estimula a gente a um processo de competição. A frustração, ela faz parte de todo esse projeto, tá? Ela faz parte desse processo de crescimento, ela faz parte desse processo de adequação na vida e a gente precisa aprender a trabalhar com as nossas emoções, tá? Eu acho que hoje, quando a gente está falando de transição planetária, quando a gente está falando de um novo momento espiritual, quando a gente está falando de uma ressignificação, acho que essa é a palavra, ressignificação daquilo que a gente vive, daquilo que a gente sente, o mais importante disso é eu entender que eu vou começar do micro para o macro, tá? Enquanto eu não trabalhar esse processo dentro de mim e levar isso, né, transmitir isso para uma outra dimensão, um processo mais natural, um processo mais dinâmico, né, mais estruturado dentro de mim, eu não vou conseguir florir da forma que eu almejo, né? Eu não vou conseguir me dedicar àquilo da forma que eu desejo, tá? Então, enfim, é um processo de reconhecimento e também de paciência consigo. Eu preciso, nesse momento, ter paciência com aquilo que eu estou construindo. A gente acha que porque a gente tem uma idade determinada ou a gente está numa posição específica, aí posição eu digo dentro de uma profissão, eu sou chefe, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho um papel na sociedade, a gente acha que isso é o que a gente usa isso como um limitante. Então, voltando a falar dessa questão da frustração no processo de autorreforma, eu acho que o mais importante para a gente desenvolver hoje é o entendimento de que nós somos seres imperfeitos e que a gente está num processo de desenvolvimento próprio, né? De autoaprimoramento. E assim como uma criança, quando ela começa a andar, né? Que ela dá os seus primeiros passos e ela toma os seus tombos, que isso faz parte, nós também somos assim. Porque o que acontece, gente? Durante muito tempo da nossa vida, a gente acaba vivendo num limbo inconsciente, né? Como eu disse lá no começo do vídeo, a gente tenta, de alguma forma, se adaptar a estruturas pré-moldadas. A gente tenta se colocar dentro de estruturas que são criadas pela sociedade, de modelos que são criados aí pela sociedade de uma forma geral. E às vezes a gente não se adequa nesses modelos, né? Então, quando você toma efetivamente consciência de que aquele molde, aquela roupa, aquela forma de agir, aquele hábito, aquela questão não se adequa a você, que ela não está de acordo com aquilo que você
do seu real objetivo, do seu propósito de vida, que aquilo efetivamente não te satisfaz, aí você passa a empreender uma jornada de autorreforma. Você fala, bom, então se essa roupa não serve para mim, qual serve? E aí, nesse processo de autoconhecimento, você começa a perceber os caminhos que te levam a resultados positivos ou a coisas que te satisfazem e outros caminhos que, cara, continuam te gerando frustração. E é justamente nesse jogo de tentativa e erro que você consegue se reformar, que você consegue se trabalhar, né? Só que, como eu também já tinha sinalizado, acho que a maior dor é quando você empreende um esforço real numa tentativa de mudança efetiva na sua vida, seja em qual setor for, e por algum motivo aquilo te gera um resultado ruim, né? Uma coisa negativa, ou você não alcança o objetivo que você estava almejando nesse processo, e aquilo dói de uma forma muito real, né? É a dor física mesmo, que a gente fala, cara, aquilo pega no coração e você fala, meu Deus do céu, por que não deu certo, né? Eu me dediquei, eu me esforcei, eu fui atrás, eu fiz para acontecer, para ver a coisa virar de uma forma efetiva e não deu certo. E isso dói muito, né? A gente sente um pesar, a gente sente uma tristeza muito grande quando essas coisas elas não florescem ou quando elas não vão para frente, porque só a gente sabe o esforço que a gente empreendeu naquele projeto ou o quanto a gente se esforçou para chegar até lá e não deu certo. Só que a gente também tem que ser amigo, né, de nós mesmos. A gente tem que se receber de uma forma carinhosa. A gente tem que entender que, cara, eu vou falhar, faz parte do meu processo de evolução, eu vou errar e não é porque eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 90 anos. Nossa, como eu pude falhar? Não, eu vou falhar minha vida inteira. Porque eu sou um ser humano, eu sou um espírito infinito, né? Eu posso falhar nessa encarnação, assim como eu falhei em outras encarnações. Só que o meu processo cíclico, a graça da minha evolução, ela tá justamente nisso, né? Hoje mesmo eu vi uma palestra do Newton Schultz, né? Que é aquele astrólogo que eu sempre falo para vocês aqui no canal sobre ele. E ele no programa da Rádio Mundial, ele tava falando exatamente isso. Ele fala, qual que é o meu patamar de evolução, né? Como é que eu faço esse processo dentro de mim? Como é que eu gero essas mudanças dentro de mim? E a graça nesse processo evolutivo, ela tá em justamente você entender que eu fiz esse processo de reforma lá na minha primeira encarnação como uma centelha divina. Eu venho fazendo isso ao longo da minha jornada espiritual infinita e hoje eu tô aqui manifestado, também com erros e acertos, e eu vou ter ainda uma jornada gigante até chegar numa iluminação. Então eu não tenho que acertar toda hora e eu não tenho que cobrar isso de mim. Eu não preciso ser o meu pior carrasco. Hoje eu acho que um dos maiores problemas na sociedade que a gente tem é justamente isso. Nós somos o nosso pior carrasco, porque desde pequeno nós somos cutucados e levados a competir, né, a ser melhor do que o outro, a ganhar mais do que o colega, ou ter um trabalho mais ferrado, mais da hora que o outro, ou me vestir melhor do que fulano, do que ciclano, mesmo que aquele estilo não tenha nada a ver comigo. Eu tô constantemente competindo, seja com uma outra mulher, seja com um homem, seja dentro da minha casa, né? Eu acabo com ambientes onde a esposa compete com o marido, a filha compete com a mãe. E isso é um processo inconsciente que a gente é levado a fazer e a manifestar. E quando na verdade eu tenho que buscar o inverso, eu não tenho que competir, eu tenho que manifestar a minha essência. Porque a melhor manifestação que eu tenho de mim é o que eu sou. Não existe ninguém igual a mim. Eu sou um ser
peculiar, eu tenho as minhas qualidades, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas limitações, e eu só tenho que buscar ser melhor dentro de mim mesma, e não me comparando a uma outra pessoa. Claro que é muito positivo quando você também tem uma pessoa que, enfim, um mestre, um professor, ou até mesmo um chefe, né? Que você olha e você fala, nossa, eu gostaria muito de ser igual àquela pessoa. Mas você não tem que querer ser igual à pessoa, você tem que admirá-la, né? E ver nela qualidades positivas para que você consiga desenvolver em si. Esse é o barato da coisa, né? A gente tem que aprender, a gente consegue aprender também com o erro e com os acertos dos outros. Mas eu também tenho que entender que eu nunca vou ser igual àquela pessoa. E que eu não preciso, eu sou maravilhosa do jeito que eu sou, do jeito que eu me manifesto, porque eu sou um ser único. E quando eu tô num processo de autorreforma e por algum motivo eu falho, eu tenho uma queda, né? Eu me decepciono comigo mesmo, eu tenho que viver o meu luto, eu tenho que chorar, eu tenho que ficar triste. Talvez isso me gere um pontinho de tristeza aí, algumas semanas de triste, né? Ou indignado comigo mesmo. Só que eu tenho que deixar isso embora também, tá? Eu vou viver esse luto, entre aspas, dessa decepção, e eu preciso deixar isso embora. Eu preciso falar, não, cara, beleza, eu errei aqui. Agora, o que eu posso fazer? O que a minha mão eu tenho para poder resolver essa situação? Bom, eu preciso fazer isso, isso e isso para resolver. Então, eu vou fazer e eu vou esperar o tempo de maturação para acertar lá na frente. Porque eu nunca tenho uma tentativa só. Você vê como a criação, como Deus, seja lá o nome que cada um dê dentro da sua fé, é perfeita, porque a gente sempre tem uma nova chance. A gente sempre tem uma nova chance. Até a humanidade, em todo o seu processo de evolução, né? Quando a gente olha o cenário político, o cenário social, a gente fala, nossa, esse mundo não tem jeito. Não, gente, ele tem jeito. E ele tá tomando jeito a cada dia, e as coisas estão se transformando a cada dia, porque nós estamos se transformando, né? O processo de evolução, ele é inerente do espírito. Independente do nível que cada um de nós esteja, o nível espiritual, o nível consciencial que cada um de nós esteja, nós estamos numa curva ascensional. Cada um dentro do seu tempo, cada um dentro da sua necessidade, cada um dentro do seu momento, a sua capacidade de visão. Por isso que quando você falhar ou você tiver que enfrentar um processo de frustração pessoal por um empreendimento que você realizou, um objetivo que você se esforçou e não conseguiu, viva isso, viva essa frustração, mas deixa ela embora. E depois que isso passar, respira, toma a força que você precisa e continua na jornada. Esse é o maior barato do nosso processo evolutivo, né? É a gente entrar nesse túnel e falar, cara, é constante isso. Eu vou errar, eu vou tropeçar, eu vou acertar, depois eu vou acertar mais, aí eu vou vencer, aí eu vou cair de novo e depois eu vou ter que me reestruturar para tentar continuar. E é isso. Essa é a verdadeira jornada espiritual. É assim que a gente manifesta o nosso potencial divino. Porque como o próprio Haroldo Dutra fala aí em algumas palestras dele, ele fala aqui que a gente não tá num intensivo para se tornar anjo, né, espíritos celestiais, ou virar a próxima Nossa Senhora ou o próximo Jesus. Não, a gente tem esses seres como modelo de conduta e isso é muito importante. Só que a gente tem que entender que a gente também tem o nosso processo, que a gente também tá no nosso time, que a gente tem as nossas limitações. E eu tenho que me amar desse jeito. Porque se eu me combater e se eu continuar sendo o meu pior carrasco, se eu continuar me criticando, se eu continuar sendo ruim comigo, o que dirá que eu vou fazer com os outros? Você vê como isso é pesado, né? Porque se eu não manifesto amor e compreensão pelos meus próprios erros, pelas coisas que eu me engano dentro da minha jornada, cara, como é que eu vou lidar com o erro do outro? Como é que eu vou lidar com o erro do meu próximo? Aí eu vou ser um baita carrasco. Ou então é o contrário. Ou então eu sou
tranquilo aí com a limitação dos outros, eu até entendo, mas quando chega na minha vez, eu vou com tudo, né? Então, é muito complicado isso, tá? A gente não tem que ser perfeito. O processo de espiritualização não é um processo onde você tem que ser a melhor pessoa, onde você não vai mais manifestar nenhum tipo de sentimento negativo, ou você vai fazer tudo certinho, ou você vai começar a só falar coisas boas. Não. O processo de espiritualização é exatamente aquilo que eu falei na outra live. É quando você pega um conceito religioso, uma ideia de evolução, alguma coisa que você aprende na sua igreja, no centro espírita, ou até mesmo num processo de autoconhecimento com um psicólogo, e você passa a manifestar ele no dia a dia. Né? Ser um bom cristão, né? Eu vou usar essa palavra porque acho que é bem entendível para todo mundo. Ser um bom cristão não é você ser a pessoa mais aceitar tudo e enfim, é aquela coisa, aquele padrão angelical que a gente tem. Não, ser um bom cristão é exatamente isso. Ser uma pessoa espiritualizada é exatamente isso. É você pegar um conceito que você aprendeu dentro de uma vertente, seja ela qual for, e manifestar na sua vida prática. Não é você ir na igreja toda semana, não é você estar no centro toda hora, é você aplicar na prática tudo aquilo que você vem aprendendo ao longo da sua vida. Pra você, né, se observando com carinho e amor, e pro outro também, tá? Na jornada do outro. Bom, que mais que eu queria conversar com vocês? Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e a gente estava falando a respeito desse processo de lidar com as adversidades, os problemas que a gente enfrenta de relacionamento, de vida, de coisa. E eu tava falando exatamente isso pra ela, né? Falei, permita-se viver as coisas de uma forma mais leve. Você tá num processo de autorreforma, você tá num processo de mudança interior. Não fica presa às coisas que você acha que você é. Porque a gente tem uma ilusão muito forte com relação a nós, né? A gente fala assim, quem é a Giovana? A Giovana, ela é como é que ela é comunicativa, ela é determinada, ela é amorosa, ela é carinhosa. Só que a Giovana que eu sou hoje não é a Giovana que eu era 10 anos atrás. Assim como não vai ser a Giovana que eu vou ser daqui 5, 10 anos lá na frente. Então, quando a gente se identifica com a nossa personalidade, que é o que a psicologia chama de ego, eu me limito, eu coloco um padrão dentro de mim, né? E eu tenho que entender que hoje esse movimento espiritual, esse movimento energético, o próprio movimento astrológico que a gente vem debatendo também aqui, ele tá derrubando tudo isso, né? A gente tá confrontando todos os modelos, né, que a gente se predispôs, a Giovana determinada, a Giovana comunicativa. Será que eu sou determinada mesmo? Será que eu sou tão comunicativa como as pessoas falam? Né? Será que... E se eu quiser ser um pouco mais introspectiva? E se eu quiser passar por uma fase onde eu me dedique mais a mim, as minhas coisas, eu quiser ser um pouco mais individualista? Eu tenho que dar leveza pro meu processo, tá? Eu tenho que entender que eu não preciso ser sempre a mesma pessoa, que eu sou um espírito em evolução, eu sou um espírito em mutação, é a metamorfose ambulante lá que o Raul Seixas falava. Que sim, que eu tenho valores e que isso é construído ao longo da minha vida, e provavelmente os meus valores, eles vão ser intrínsecos, tá? Eles vão estar dentro de mim e eu vou querer guardar eles com carinho, porque eles fazem parte da minha essência espiritual, mas eu também não tenho que ser resistente à mudança, né? Eu tenho que perceber e agradecer o meu processo de mutação. Eu não preciso me identificar com a minha personalidade, porque a minha personalidade, ela é mutável. E isso não é ruim, isso não é você ser duas caras ou você ter falta de personalidade. Não, isso na verdade é muito bom. Porque você você mostra que você é um ser que está aprendendo com a vida. A pior coisa, o que gera... a gente até comentou isso na segunda-feira passada aqui na live, que
A pior coisa é quando eu resisto ao processo de mudança. E hoje, boa parte do sofrimento que a gente vem sofrendo, que muitas pessoas vêm passando nesse momento, é justamente a resistência à mudança. Porque a espiritualidade está mudando, as coisas estão mudando, as energias estão aí transitando, porque a gente está no limiar de uma nova era. Como eu falei, a gente está no túnel da transformação. E eu preciso mudar. Tem coisas que, cara, por mais que eu achei que eu tinha mudado e eu sofro esse processo de frustração, eu percebo que eu não mudei. Eu não mudei. E tudo bem, eu vou sofrer o luto, eu vou chorar, eu vou ficar decepcionada comigo mesma. Só que, cara, bola pra frente. O que eu posso fazer com isso agora? Né? O que eu posso transformar no meio disso? Então, acho que assim, gente, de forma geral, eu acho que falta a gente ter um pouco mais de complacência, né? De entendimento com relação aos nossos erros. A gente precisa se levar de uma forma mais carinhosa, entendendo que eu não posso ser o meu pior carrasco, porque isso não vai me gerar uma mudança positiva. Na verdade, quanto mais eu me cobrar ou quanto mais eu tiver decepcionada comigo mesmo, pior vai ser, porque isso não vai gerar uma energia positiva para mim, e aí esse processo vai demorar mais para fluir, né? E entender que eu preciso olhar para dentro. Agora é o momento de olharmos para dentro, né? De vermos com efetividade tudo aquilo que precisa ser feito, praticar a mudança e corrigir os processos. Como eu disse lá no começo do vídeo, eu equalizar as minhas reações, né? Eu tentar equilibrar as minhas reações. Não ficar muito eufórico quando eu tiver uma conquista, nem ficar muito, muito triste ou muito deprimido quando eu falhar. Evitar rompantes de raiva e de irritação. Procurar sempre ter uma reação mais linear. Porque com uma reação emocional mais linear, eu consigo conservar mais a minha energia, né? Eu paro de perder energias em processos desnecessários, né? Óbvio, gente, que isso não vai acontecer do dia para a noite, que isso não é um processo muito fácil, tá? Porque muitas dessas reações de raiva, tristeza, euforia, elas estão muito associadas com o nosso inconsciente. E trabalhar o inconsciente é uma tarefa muito desafiadora. Mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para entender as nossas limitações e aos poucos, né, recortando os processos, consertando aí os erros e trabalhando isso de uma forma mais efetiva, eu vou conseguir manifestar essa mudança de forma efetiva, eu vou conseguir transmitir isso para as pessoas de uma forma mais positiva e principalmente internalizar e estruturar a mudança real dentro de mim. O processo de autorreforma, ele é um processo que exige dedicação, ele é um processo que exige paciência, ele é um processo que exige, acima de tudo, carinho e cuidado, tá? De novo, eu dou o exemplo da criança. É como uma criança que aprende a andar, né? Quando a criança toma um tombo, ela tá aprendendo a andar. Você não briga com ela, fala, ai, sua burra, você errou, você caiu. Não, você não faz isso. O que você faz? Você, com amor e carinho, levanta ela de novo. A mesma reação que você tem com uma criança num processo que tá aprendendo a andar é a reação que você tem que ter consigo num processo de autorreforma. Toda vez que você cair, vai lá, faz esse movimento de você com amor e carinho se levantar e falar, não, eu tenho a capacidade de fazer melhor. Eu vou conseguir manifestar essa transformação. Só que eu preciso ter paciência comigo. Eu preciso ter amor, eu preciso ter carinho comigo mesmo. Tá? Isso é muito importante mesmo. Só deixa eu pegar aqui, porque eu vou divulgar lá no vídeo que eu vou gravar para vocês do Escritos e Ensinamentos, mas tem um conteúdo muito importante aqui que eu queria passar para vocês, aproveitar a nossa live. Aqui a gente está falando que na verdade o nosso corpo, a nossa manifestação material aqui, né, nós enquanto seres encarnados, essa daqui é uma das manifestações que a gente tem,
né? É um dos caminhos que a gente tem aí para evoluir. Então, quando a gente tá, ele dá aqui uma orientação muito legal, que quando a gente tá nesse processo de muitos pensamentos, muitas coisas, e a gente quer uma resposta, e a gente não sabe por qual caminho seguir, a gente tá inquieto e a gente não sabe o que fazer, ele chama a gente para fazer o silêncio voluntário, né? Buscar a nossa conexão com a nossa fonte divina. Isso seja num processo de meditação, que hoje a gente tem uma série de vertentes de meditação legais e positivas para a gente manifestar. Mindfulness é uma delas. A gente tem a meditação Shinsokan, que eu sempre falo aqui da Seicho Noe, a yoga, que é também te ajuda a fazer a prática física com a meditação, a respiração e tudo. São processos voluntários de silêncio interior para que você consiga escutar os seus pensamentos, para que você consiga se conectar com a sua fonte divina e através desse processo se reenergizar, se reestabelecer. A gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente mistifica muito esse processo. A gente acha que ter uma conexão com Deus é uma coisa quase impossível. E aí eu falo, né, Deus / Criador / o que a sua crença te direciona para essa força universal, imanente, criadora aí do universo. A gente mistifica muito esse processo. A gente acha que pra gente se conectar com Deus, a gente precisa estar numa igreja, a gente precisa estar num centro, a gente precisa estar dentro de um templo sagrado, né, que as pessoas consideram sagrados, ou eu considero sagrado, para fazer essa conexão com Deus. Quando, na verdade, a conexão espiritual e a minha conexão com Deus, ela tá em simplesmente eu silenciar a minha mente. Ela tá simplesmente em eu silenciar, parar e olhar para dentro, né? E olhar para dentro, prestar atenção na minha respiração, tentar trabalhar o meu corpo de uma forma mais leve, consciente. E aí, a partir daí, deixar minha mente fluir. Não em pensamentos do que eu vou fazer quando eu sair daqui, ou que, mas estar presente, prestando atenção no meu corpo, em cada parte, o que tá doendo, o que não tá, o jeito que o ar entra no meu nariz, o que eu tô sentindo na minha pele, na minha face. Esse também é um processo de autoconhecimento, quando eu tô percebendo o meu corpo. E isso é uma forma de eu também conseguir relaxar no meio de tantos estímulos, no meio de tanta informação. E quando acontecer esse processo de frustração durante a autorreforma, é uma ferramenta que eu tenho para me reenergizar, para me reestabelecer, né? Quando eu começar a entrar num rompante de raiva, ou eu começar a ficar muito efusivo ou muito triste, cara, faz um silêncio voluntário, se recolhe, vai numa pracinha, ou vai, se fecha no seu quarto, ou vai no banheiro, se você estiver trabalhando, né? Se fecha um pouquinho no banheiro, e aí faz esse processo de silêncio voluntário, presta atenção na sua respiração, no seu corpo, passa a olhar um pouco mais para dentro e faz essa conexão para que você consiga se reenergizar e equalizar, equilibrar suas emoções e os seus sentimentos, tá? Aí aqui ele reforça nesse escrito que o plano material é apenas uma das tantas outras realidades que o seu espírito se manifesta. Ou seja, existem outros planos de manifestação, né? Eu não vou entrar nisso agora, porque acho que isso é um assunto que rende aí um outro vídeo. Mas o mais importante que eu tenho que entender é que quando eu tô com um problema aqui, eu tenho um lugar para recorrer, eu tenho uma reserva. E essa reserva tá no plano espiritual, tá na minha conexão espiritual com a minha essência, com o que eu sou, com Deus, com o Criador, com essas energias espirituais que eu tenho acesso na minha casa, no meu trabalho, na rua, dentro do ônibus. É só eu fazer um processo de silêncio voluntário, silenciar a minha mente, perceber o meu corpo e fazer essa conexão com as forças maiores, tá? Na semana passada eu tava vendo um vídeo muito legal da Mônica Medeiros
E nesse vídeo ela falava sobre Jesus, né? Sobre a volta do Cristo, que isso é uma coisa que o pessoal vem debatendo bastante, inclusive tem um fundamento aí com outras religiões, mas enfim, não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que durante o vídeo ela falou uma coisa muito legal sobre Cristo como um modelo a ser seguido, independente da religião de cada um, né? E eu quero trazer isso porque, assim, a gente não tá aqui num intensivão para ser anjo, mas a gente tem um modelo a ser seguido, né? E Cristo é um modelo muito legal, assim como Buda, assim como outros representantes de outras religiões e de outras crenças, que trazem principalmente o ensinamento do ame ao próximo como a ti mesmo, né? E como é que eu posso amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu desenvolvo o meu amor? O meu amor tá nesse processo de autorreforma que a gente tá falando. Eu não tenho como praticar um modelo crístico aí que a gente tá falando, modelo de Buda e etc., se eu não me amo em primeiro lugar, se eu não consigo lidar com as minhas frustrações de uma forma positiva, de uma forma equilibrada. Então a gente precisa olhar para isso, né? A gente precisa entender que eu tenho um modelo de conduta, eu posso aplicar ele na minha vida, só que para isso, óbvio, eu vou ter um trabalho, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que ter paciência e por aí vai. Então é muito interessante, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês para quem tiver interesse em ver. É uma live aí que ela faz, acho que já é um pouco mais antiga, mas vale a pena. E seja Cristo o seu modelo, seja Buda ou seja qualquer outro modelo que você tenha, para você manifestar o seu amor ao próximo, você precisa se amar em primeiro lugar, né? Se cuidar e ter um nível de entendimento com relação às suas limitações. Ter limitações não é um problema, ter limitações não é errado, tá? Não é um processo de que eu tenho que bloquear ou que eu tenho que vencer, não. Ter limitações faz parte do meu processo, tem dias que eu vou acordar muito bem, tem dias que eu vou acordar triste e tá tudo bem também, eu só preciso ter paciência, porque amanhã vai ser um novo dia, porque amanhã eu vou tentar de novo e eu vou conseguir, tá? Gente, essa era a mensagem aí que eu queria passar para vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou aí na nossa live, que participou. Eu peço desculpas aí, no começo da outra transmissão a gente estava com um problema de sinal, né? Mas de qualquer forma, fica ligado lá no nosso canal do YouTube, porque eu vou colocar essa live lá para vocês poderem acessar e assistir depois, tá? Quero mandar um beijão para todos vocês que participaram aqui. De verdade, fica ligado lá no canal, eu vou postar os escritos e ensinamentos, amanhã vocês já vão ter acesso à mensagem e à canalização, e aí a gente tem aí a live complementar. Se você ainda não conhece o meu blog, entra lá no saberpleno.com, a gente tem um Facebook também, que é Saber Pleno, e o Insta que vocês já estão aqui e eu tô conversando com vocês. Segunda-feira que vem tem mais uma live, tá? Eu vou divulgar aí o tema para vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Manda feedback. Eu quero saber se vocês também estão passando por esse processo, se você também enfrentou um processo de frustração na sua autorreforma, se você está se dedicando para uma mudança, como você se sentiu. Eu passei por isso esse final de semana, foi uma coisa muito louca, fiquei triste mesmo, sabe? Foi uma coisa assim, uma situação pontual que eu tava me dedicando para melhorar e não consegui, assim, tive um resultado ruim. Fiquei muito chateada com isso, né? Aquilo me gerou uma tristeza muito profunda, aquela dor física mesmo no coração que a gente tava comentando. E, cara, o que eu consegui tirar disso é falar, meu, beleza, errei aqui. Agora, o que eu preciso fazer para acertar essa área extra? O que eu preciso fazer para amanhã eu não sofrer isso de novo, né? E aí eu falei, bom, vou dividir isso com a galera e eu quero que vocês dividam isso comigo, porque eu acho que quando a gente tá num processo de autorreforma, esse é o propósito, tá? A gente vai errar e a gente vai acertar. E, bem, tô aqui, né? E eu dividir isso com vocês também é uma coisa muito legal, porque é uma forma de eu usar o meu erro, né, pra
sei lá, gerar um acerto aí comigo, com vocês, transmitir experiências, porque a gente também aprende com o erro do outro, né? Então, se você quiser, fica à vontade, tem o meu e-mail aí, giovanasapienza.sp@gmail.com, manda seu e-mail, sua mensagem. E segunda-feira que vem tem mais, tá bom? Eu espero vocês aqui no Instagram para nossa próxima live. Um beijo, gente, uma semana iluminada para vocês.